Amados, boa noite. Bênçãos fortalecedoras para os nossos estudos. E com o auxílio do Consolador e os ensinamentos do Mestre amado Jesus, conseguiremos atravessar e continuar com esperança essa caminhada abençoada, essa caminhada que tivemos a oportunidade desta reencarnação. Então, que Jesus abençoe você, abençoe grandemente você, seus familiares, abençoe o seu lar, o seu ninho, o seu canto, abençoe tudo. Abençoe o seu trabalho do cotidiano, ganha-pão. E todas as atividades pelas quais você se envolve. E nós pedimos também, Mestre amado, abençoai todas as criaturas que estão conosco, atravessam o nosso caminho, que conhecemos do aqui, do agora, o de ontem. Essa bênção nós pedimos. E nós estamos já, eu fico muito contente e agradeço imensamente a participação de todos, da nossa família espiritual. E hoje nós completamos 89 sextas-feiras. E vamos para o nosso Livro dos Espíritos. E nós estamos ainda no livro 2, a parte 2, do Livro dos Espíritos. E estamos tratando no capítulo 8º, a emancipação da alma. Nós vimos sonhos, etc. E hoje nós vamos fazer E nós vimos na semana passada um pouco sobre o sonambulismo. E hoje nós não vamos demorar, não, porque senão eles me tiram do ar depois de 1 hora. Hoje nós vamos dar uma pincelada aí, vamos falar sobre o êxtase e a segunda vista, que constituem esses 3 elementos na emancipação da alma. E na semana que vem, eu já quero adiantar que a importância desse capítulo da semana que vem, que é o capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal. E aí, hein? Será que estamos agindo sozinhos? Será que estamos bebendo sozinhos? Comendo demais, drogando, ideias horrorosas? Aí a gente vai estudar na semana que vem, se Deus quiser. E hoje vamos encerrar aqui esse item sobre a emancipação da alma. Eu fiquei pensando assim, sabe? Quando você vai ensinar português, aí você ensina artigo, substantivo, adjetivo, pronome e verbo. Mas quando você chega na hora da análise sintática, ninguém gosta. Ninguém gosta. Aí, esse texto aqui, sobre a questão 455, vai falar sobre o sonambulismo, o êxtase e a segunda vista. Então, vamos começar. Bonitinho, prestando atenção, porque para o nosso bem, conhecimento é necessário. Está lá. Na questão 455, assim, é uma explicação. Os fenômenos
do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e são independentes de toda causa exterior conhecida. Eu expliquei na semana passada que... Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. O que está acontecendo aqui? Tá bom. Então, é um fenômeno natural que a criatura, por exemplo, levanta e, mais ou menos inconsciente, caminha aqui, vai para lá, faz uma coisa, faz outra, etc. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: se produzem espontaneamente e são independentes de toda causa exterior, não depende de ninguém, de nada. O estado designado sob o nome de sonambulismo magnético, no caso, não difere do sonambulismo natural, porque o sonambulismo magnético é aquele que a criatura se submete a um passe e aí ele sai, etc. e tal. São colocações que fizeram muitas experiências sobre isso, não? E aí ele diz assim: o sonambulismo natural, quer dizer, ninguém provoca nada, é um fato notório que ninguém sonha pôr em dúvida, malgrado a maravilha dos fenômenos que apresenta, que tem, pois, de mais extraordinário ou de mais irracional o sonambulismo magnético, por ser produzido artificialmente, como tantas outras coisas, é um perigo. Por quê? Porque, gente, veja bem, oi, Marcos, meu amor, boa noite, Marcos, boa noite. O seguinte, a gente precisa ser verdadeiro. Olha, tem espíritas maravilhosos, tem espíritas que é um prejuízo para a doutrina. Não? Nós temos exemplos aí. Tem católicos, padres maravilhosos. Tem padres que não são. Tem evangélicos, nossa, que canta, que prega, que louva. Mas tem aqueles que não. Então, aí está o perigo mexer com isso, porque os charlatães têm muitas vezes se valido do magnetismo e conduzindo a criatura a esse sonambulismo. Então, é perigoso. Não é para mexer com isso. Não vai mexer com nada. Se for natural, tudo bem. Se não for, deixa quieto. Não é hora agora, nesse mundo conturbado de hoje, com boneco reborn, sei lá o quê, esse mundo é trabalho da psicologia, da psiquiatria, da psicoterapia. Então não tem nada, não vamos procurar nada. Nós vamos às coisas normais, naturais. E aí, nada de provocar um sonambulismo magnético, nada disso. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais um fenômeno fisiológico. É uma luz derramada sobre a psicologia. Ah, de repente, uma criança de 7 anos levanta à noite, vai mexer nos caderninhos dele, não faz nada, volta e vai dormir. Ninguém mexe, deixa quieto, deixa quieto. Então, isto é trabalho para a psicologia, para a psiquiatria, se for uma coisa com uma séria dificuldade. E aí que se pode estudar a alma, porque ela se mostra a descoberto. Ora, um dos fenômenos pelos quais
ela se classifica, se caracteriza, é a clarividência. Aí é que está. O que é a clarividência? É você ter vidência com reverência às criaturas que já deixaram o corpo físico. Hoje, fiquei sabendo que de uma irmã, de um indivíduo que se suicidou, que ele via constantemente uma figura de preto, você sabe, das sombras. E o que ele possuía? Vidência. E por que ele não procurou um auxílio numa casa espírita com alguém que tivesse algum conhecimento? Porque sempre tal criatura convidava para beber. E ele ia. E atrás da bebida vem o quê? A droga. Gente, é um mundo difícil. É um mundo difícil. Nós vamos verificar que se lá na época de Jesus era fome, era mulher abandonada, era velho abandonado, criança desamparada, hoje continua a mesma coisa com outras colocações ainda. Com outras dificuldades psicológicas da pessoa. Como que você não vai fazer caridade, acudir a alguém para cuidar de um boneco? Tudo isso nós estamos vendo agora. Então, nós estamos vendo aqui. E aí que se pode estudar a alma, porque ela se mostra descoberta. E esse é um dos fenômenos que demonstra a clarividência. Interessante que, conversando com o Richard Simonetti, que eu frequentei o curso dele por 1 ano em Bauru, todo final de semana, aí ele deu uma aula sobre a evidência, a clarividência. E eu então falei, eu não quero ver nada, não. Porque quando você vê coisa bonita, você vê as coisas desnecessárias. Para que isso? Para quê? Estão a toda volta aqui conosco. Então, eu me lembro bem que a gente se concentrou e ele foi dirigindo o trabalho, dirigindo, não? E a primeira coisa que eu vi, olho fechado, foi um touro passar assim, um bufão, vamos supor. Aí fiquei quieto, concentrado, e ele dirigindo. Daí um pouco, apareceu uma criatura fazendo assim para mim. Blá, blá, blá. Nossa, continuei mentalizando sob a direção dele. Daí um pouco, eu vi, aí sim, foi gostoso. Eu vi uma mulher com uma criança e uma mão dando passe. Aí eu gostei. Só que eu falei, eu não quero ver mais nada. Desconcentrei e conversei com ele. Não quero trabalhar isso daí. Não? Tanto é que eu não continuei. Então, gente, se for para usar para o bem, que seja. Vamos em frente. Aí, aqui o Kardec fala o seguinte. A vista da... Oi, Ana Maria linda. Boa noite, princesa. A vista da alma ou do espírito, não estando circunscrita e não tendo sede determinada, explica por que os sonâmbulos não podem lhe assinalar um órgão especial. Eles veem, veja bem, porque veem, sem saber nem por onde, não é pela visão, não é. Eles veem pelo todo, entende? Olha aqui que fala aqui, ó. Eles veem porque veem, sem saber nem por quê e nem porque de forma. A vista não tem sede própria para eles como espírito. Vê pelo todo.
como é lá na espiritualidade. Se eles se reportam ao seu corpo, esse centro principal lhes parece estar em atividade vital, é maior, principalmente do cérebro. E é o ponto de ligação entre o corpo e o espírito. Aqui, mente, tá? Então, nós estamos vendo que o poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo completamente livre, está limitado em suas faculdades e em seus conhecimentos, segundo o grau de perfeição que atingiu, e mais ainda, pela qual a clarividência sonambúlica não é universal e nem infalível, não é para todo mundo. O Divaldo via, com 4 anos, o Divaldo viu a mãe da mãe dele, a avó dele. E ele viu uma senhora com aquele traje antigo, com aquele camafeu aqui, e ela falou, eu sou fulana, a mãe, a sua avó de... E aí, Divaldo saiu correndo e falou, mãe, ai, tem uma senhora na sala, mas bonita, arrumada, e tem um broche aqui. Minha mãe. Então, com 4 anos, ele brincava com um índiozinho e ninguém sabia, era um espírito. Então, são mecanismos que também, ao reencarnar, as criaturas pedem para ter essa missão. E aí, diz assim, no estado de desprendimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, ele entra em comunicação mais fácil com os espíritos encarnados e mais ainda com os desencarnados. Porque é no mesmo nível. E essa comunicação se estabelece por fluidos. Ele vê o que eu estou pensando, o espírito vê o que eu estou pensando. Entende? É assim que funciona. O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, seu próprio espírito e seu corpo, que são, por assim dizer, 2 seres, mas não são separados, vocês sabem disso. É uma dupla existência corporal que se confundem. E o sonâmbulo nem sempre percebe que está acontecendo isso, que ele saiu do corpo e o corpo dele está andando porque ele é sonâmbulo. O espírito está fazendo isso aí. Oi, filha, boa noite, linda, fica bem. Então, vocês vão vendo que o sonâmbulo, se acontece que alguém tenha essa característica, normal, levanta, volta, não pergunta nada, não fala nada. Não vamos entrar na condição de sonâmbulo magnético, provocar isso. Não precisa, não é? E pelos fenômenos do sonambulismo, aí é que está. Seja natural ou seja magnético, provocado, a providência divina nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao espetáculo sublime da emancipação. Quer dizer, o espírito sai, mas não morre, está ligado pelo laço fluídico. Não morre. Aí, isto é o sonambulismo. Muito bem. Você sabe que domingo eu passei de 1 hora, me cortaram aqui, eu não posso prestar atenção. Aí nós temos uma outra colocação para trabalhar aqui rapidamente. Chama-se êxtase. É o estado no qual a independência da alma e do corpo
se manifesta de maneira mais sensível e se torna, de alguma sorte, palpável. Então, no estado de êxtase, o que acontece? O aniquilamento do corpo é quase completo, por assim dizer, que a vida orgânica, e sente-se que a alma não se prende a ele senão por um fio, igual é no sonâmbulo, e que se fizesse um esforço faria romper. Mas ninguém está em busca disso. Nós estamos contando, porque hoje não tem tanto dessas manifestações. Por quê? Porque não há necessidade da comprovação que existe vida após a morte, porque está mais do que comprovado por todos os 400 livros do Chico, os 250 de Valdo, e etc. E Jesus. Então, nos velhos tempos, isso era pesquisa. Tá? Katie King, por exemplo, foi feita uma pesquisa com ela, uma senhora inglesa, que ela se materializou e aí cortaram até um pedaço do vestido dela para pôr lá. É verdade. Não existe mais isso. Conan Doyle, ele tinha a característica de, não era sonambúlica, mas ele tinha a característica de levitar. Do nada. Hoje não precisa ninguém mais levitar, porque você sabe que o espírito existe, que a vida continua. E tem mais, reencarnações de hoje muito complicadas. Vocês veem, eu estou com a Ana Maria Gaion aqui, que ela é psicopedagoga nossa, criança com uma dificuldade para aprender. Isso não existia na minha época. Você tinha na classe 30, 40 alunos, caminho suave, método silábico, ba, bi, ba, sabe escrever ba, babê, bibi, passa para a lição do caso, sabe isso, junta. Hoje não. Hoje é uma dificuldade para conhecer as vogais, uma dificuldade. A Ana me projetou de um menino com 12 anos, lendo uma lição, a primeira lição, que era a família silábica do Bá, 8ª série. O mundo mudou muito. Não é que são reencarnações difíceis, além do que o homem vai mudando. Promoção automática, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que. E o que está fazendo? Prejudicando as criaturas. O homem modifica, não devia. Aquilo que está dando certo, vamos continuar, não é? Então, aqui, no estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo, mas fica ligado por um fio. Se cortar esse fio, a pessoa desencarna, não? As pessoas que passam por isso são como os sonâmbulos, os que entram em estado de êxtase. Difíceis, não é fácil mais. São como os sonâmbulos. Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita. E o seu próprio espírito, segundo mais ou menos elevados, também está mais ou menos apto a compreender as coisas. Você percebe que não é qualquer um que entra no estado de êxtase. Não. Tá? Não é. Aquela fluidez, aquela leveza, aquela saída do espírito da matéria. Não é. Tá? E aí, o Kardec continua. Aí, o cuidado. Por quê? Os espíritos, olha só, inferiores se aproveitam frequentemente de quem entra no estado de êxtase, porque é sempre uma causa de fraqueza, quando não se sabe reprimi-la.
E aí o que faz o espírito inferior? Dirige você. Fica numa possessividade absoluta. Então, como já sabemos e vamos entrar na semana que vem, e não podemos perder a intervenção dos espíritos no mundo corporal, você nunca está sozinho. Quando você se indisponibiliza com a sua mãe, com o seu pai, com o seu marido, tem alguém no meio proporcionando isso. Mas é verdade, não, completamente. O ambiente às vezes está lindo, maravilhoso. De repente, uma falinha. Por quê? Você se conectou errado. Aí faz o que não deve. Por quê? Está atrelado aqui. E aí eles abusam das pessoas, tornam a pessoa obsediada. E aí tem que fazer orai e vigiai. Não vai entrar nesse contexto. E aí ele continua assim. Também temos uma outra colocação. A emancipação da alma. Nós vimos que o espírito sai durante o sono, durante o sonho. Agora você está acordadérrimo ou dormindo, sai sonâmbulo, tem o estado de êxtase. Agora ele fala de um terceiro, que é quando se produz o fenômeno da segunda vista. O que é isso? O estado físico está sensivelmente modificado. O olho tem alguma coisa de vago. Olha sem ver as coisas. Está fora. Está fora. Existe. Está fora. Toda a fisionomia da pessoa muda. Também envolvido assim, no momento, vamos supor, além de ver essa segunda vista, está ligado ao aspecto da exaltação, de estar ligado a outra colocação da emancipação do espírito. Não é fácil. Com toda a fisionomia reflete uma espécie de loucura. Sabe? Está de olho aberto e não vê nada. Impressionante, não é? Constata-se que os órgãos da vista são estranhos àquilo que a visão persiste, embora você esteja com os seus olhos. Esta faculdade parece natural como a de ver. É para eles um atributo do ser, que não lhe parece excepcional. E o esquecimento segue. E o mais frequentemente, essa lucidez passageira, cada vez mais vaga e a terceira vista, desaparece. E você volta ao normal. Não dá para confundir com o processo obsessivo, porque a obsessão, que nós vamos entrar na semana que vem, ocorre de 3 formas. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Vamos falar das 3 rapidamente? Seguinte, obsessão simples, o que é isso, dona Vanderlei? É assim, olha, eu peguei a chave do meu carro, guardei não no lugar de costume, pus em cima de uma peça, aí procura a chave, não acha a chave, procura a chave. Porque o ideal é ter o controle. A hora que vai fazer uma coisa, olha, eu vou colocar o meu celular aqui, o meu óculos aqui. Não, largou. Ai, cadê? Obsessão. Ah, será que eu fechei a porta a hora que saiu? Será? Obsessão simples, você não prestou atenção. Não é que os espíritos estão te atrapalhando, é você que não prestou atenção. Tá bem? Bom, isso é comum. A mulher vai fazer comida, de repente esquece de pôr o sal. E aí? É uma obsessão simples. Ela esqueceu. Ai, ficou insonso. Tudo bem. Mas a fascinação
já é a influência do espírito. Então, a criatura, Vanderlei está falando, está contente, está feliz, está alegre, mas de repente, ela começa a achar que ela é mais importante que os outros, que ela é melhor que os outros, que ela sabe mais que os outros. Por quê? Porque um espírito viu o que é que esta cabeça está pensando e começa. Você é ótima, você é maravilhosa, fascina você. Fascina, você pensa que você é mais que os outros. Olha que tristeza. Como que Jesus orienta? Orai e vigiai. Nós não podemos... Recebe os elogios, obrigado, obrigado, acabou. Não é para ficar endeusado, porque tem espírita que quer ficar endeusado, ai, porque recebe mensagem, para. Faz a sua parte bonitinho, porque entra no estado de fascinação. Acha que é melhor que os outros. E pode acontecer ao contrário. Um obsessor te fascina, que você não é nada. Você não presta, você não sabe dar aula, você não sabe... É ao contrário. É onde a criatura entra em depressão, fica nervosa, não sabe mais como se conduzir, esquece do que aprendeu, não aplica. Olha o perigo de tudo isso. Veja o que está passando essas mães de bebê reborn. Fala assim, ai, por favor, não faz barulho porque vai acordar. Acordar o quê? É matéria. Então, você não vê como a pessoa está obsediada? É um processo obsessivo. Gente, se tiver que fazer, não quiser, não tem filho, adota. Tem tanta criança passando fome. Sai dessa coisa idiota, de um negócio esquisito. Não é possível a capacidade inteligente, intelectiva de alguém estar pensando nisso. Então, tem coisas e coisas, tá? E aí, está aqui o que, para terminar, esse item aqui. Esse item aqui, que nós falamos do sonambulismo, da problemática... falta falar, eu falei da fascinação, falta falar da subjugação. Obsessão, estamos aprendendo hoje, para quem não sabe, obsessão simples, fascinação, ou é achar que você é melhor que todo mundo, ou que você é pior que todo mundo. Eles fazem isso com você, se você deixar. A subjugação. Todas são difíceis, mas a subjugação é a pior. Eles assumem o seu físico. Um processo que viveu a minha mãe quando eu era menina. Ela estava assim, quieta, escolhendo feijão. Eles falavam, joga fora o feijão. Tchum. Meu pai, pelo amor de Deus, não pode... Estava quietinho assim, duas tranças lindas. O espírito vinha, meu pai escondeu a tesoura. A tesoura está em tal lugar. Ela sorrateiramente ia lá, pegava a tesoura. Daí um pouco, prum, aparecia com uma trança só. Mas, mulher, o que você fez? Não sei. Domínio total dos espíritos inferiores na criatura humana. Entende? E por isso que existe a casa espírita para os trabalhos de desobsessão. E a mamãe só sarou quando meu pai levou em Campinas, num sítio chamado Bela Vista, que havia um grupo de médiuns só para trabalhar isso, e conseguiu doutrinar o espírito que subjugava minha mãe. Nunca mais ela teve nada. Veio saudável para Ibitinga. E todo mundo falava, seu Joaquim, coloca ela no manicômio. Não vai. Claro, ninguém entendia. O papai entendia. Então, gente, não vamos mexer com nada disso. Sonâmbulo, êxtase, terceira vista, tarará.
Porque você pode favorecer a entrada. Se fosse dos melhorados, de uma Joana de Anjo, vai, né? Não, dos inferiores, entende? Difícil. E aí, esse capítulo, o Kardec termina assim, ó. O sonambulismo natural, o êxtase e a segunda vista não são mais que variedades ou modificações de uma mesma causa, que é a causa, a ausência do espírito. Muito bem. Esses fenômenos, da mesma forma que os sonhos durante o sono, estão na natureza e, por isso, existiram em todos os tempos. A história nos mostra que eles foram conhecidos, explorados. Gente, existia as pitonisas, existia aquelas criaturas naqueles templos de Delfos, coisa e tal, existia. A história nos mostra que eles foram conhecidos e mesmo explorados desde a mais alta antiguidade. E encontra-se neles a explicação de uma multidão de fatos que os preconceitos fizeram considerar sobrenaturais. Aí, Ana Maria, eu fico imaginando que a nossa psicopedagoga, essas crianças com TH, tem não sei o quê, autismo, não sei o quê, amor, tudo coisa do passado, tudo resgate do passado, que é compromisso com a família, é compromisso para trabalhar essa criatura, porque não tinha isso quando a gente trabalhava, não existia. Se entrava na sala de aula, todo mundo em pé, tudo bem, aquele respeito, tá. Aí, sentar, vamos lá, vai para a lousa, presta atenção, você não está olhando. Agora não, agora eu não sei como é que pode, não? E aí, eu coloquei aqui uma observação rapidinha. O Kardec disse, a ciência está evoluindo muito, graças a Deus, porque nós também estamos mandando aluno para neurologista, porque você não sabe como é que faz mais. Você não está sabendo como é que faz. Ele tem que aprender. O método é ruim, o modelo mudou tudo e ele não aprende. Como é que faz? Então, nós estamos encaminhando quando a criança está apresentando tais problemas. Mas o Kardec disse bem, presta bem atenção, quando a ciência comprovar qualquer coisa diferente do que ele fala, de todo o livro dos Espíritos, da comunicabilidade dos Espíritos, de tudo que nós comentamos, quando a ciência, ele fala, não segue o Espiritismo, segue a ciência. Ele foi claro, faz mais de um século. E até agora, ninguém acha solução para nada. E outra, por que ainda depressão? Por que ainda suicídio? Por que ainda matando o outro? Por que não desenvolve o amor? Não ouve e não presta atenção nos ensinamentos de Jesus. A pessoa quer dinheiro, fortuna, paz, né? Mas escute Jesus. Vamos levar alguma coisa? Não. E aí, prestar conta do que nós fizemos? E aí, gente? Então, o chamamento é esse, família espiritual. Somos a vara da videira. Nos compete amar incondicionalmente. Mas ele não me ama. Ele fez mal. Ama. Segundo, instruir-se. Está aqui. 1.100 e poucas questões. Está aqui. Não é para fugir disso. Não? Terceiro,
caridade. O que você fizer para o outro vem para você de outra forma. É um neto beneficiado, é um bisneto, não sei o que lá. Deus vê tudo e sabe onde é que ele vai distribuir essas benesses. Por isso que desencarnou aí recentemente praticamente o ícone da caridade e da bênção, que é o Divaldo Pereira Franco. Que isso? Registrou 685 crianças, quando agora estão adotando bebê reborn. Que é isso? Vamos ser verdadeiros? Vamos estar com Jesus? E na semana que vem, intervenção dos espíritos, vocês vão ver cada colocação que o Kardec pergunta, e aí você vai ficar preocupado com o que você pensa. Porque aquilo que você pensa, você atrai. Não tem jeito. Tá bom? Paramos aqui, vamos para o Evangelho, que estamos aqui. Não vou hoje passar. Estamos aqui no Evangelho. Olha, amar ao próximo como a si mesmo. Mas não é para amar a boneca reborn, não, viu? Nossas crianças, nossos velhos, nossas velhas, e é isso daí. Nossos animais, meninos. Gente, eu saí no quintal, uma pombinha triste. Falei, liguei para a veterinária, o que eu faço? Põe ela para dormir numa caixinha com um cobertorzinho quente. Se ela tiver que viver, vai viver. Se ela bateu em alguma árvore, se machucou, bom, tá quietinha lá. Não sei amanhã como é que vai ser. Mas é isso. Esse é o nosso comportamento, não pode ser diferente, tá? E aí, amar o próximo como a si mesmo, eu vou dar uma entrada aqui antes disso. Olha, demora muito, mas muito mesmo, para a criatura humana parar de olhar só no seu umbigo. Só eu, que minha mãe pode ajudar, meu pai pode ajudar, meu irmão não, porque deu para isso, deu para aquilo. É egoísmo. Ah, o melhor pedaço do bolo é o meu, egoísmo. A melhor roupa é a minha, é egoísmo. Entende? Então, aí nós vamos ter o Emmanuel, que é esse maravilhoso que escreve Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, coisa e tal. Ele trabalhou também em Paris em 1861 com Kardec. E ele deu uma fala sobre o egoísmo. Vamos ver. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Nós estamos atrasados. Embora o Brasil seja o maior país espírita do mundo, nós estamos atrasados para estudar. Está muito acomodado o povo. O egoísmo deve desaparecer, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazer subir na hierarquia dos mundos. Pelas pregações e pela fala de Jesus e por exemplo, a fala de Emmanuel de hoje, dentro do amar ao próximo como a si mesmo. Não adianta fingir mais. Não adianta, a carapaça cai, a máscara cai. Se você ama, ama. Se não ama, tudo bem. Mas e o egoísmo? Só eu mereço? Vamos lá. Aí ele diz assim, o egoísmo, falou Emmanuel, é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Disse-lhes coragem, porque é preciso coragem para vencer a si mesmo do que vencer aos outros. Está aí. Está aí. A problemática é sua. É sua. Você tem que verificar
Se você é uma pessoa egóica, não pode, é uma doença. Você precisa primeiro enxugar a lágrima do outro para depois enxugar a sua. É desse jeito. E está aqui. Precisa coragem. Por que não? A gente não acha que é egoísta. A gente acha que é bonzinho. A gente acha que é perfeito. Olha quanto erro. A gente acha que está pronta, nada. Está nada. Hã? Um Divaldo, sim. Desde moço, fazendo a caridade, e faz aniversário, e faz não sei o quê, e faz primeiro grau, segundo grau, faz parto humanizado. Ele só trabalhou pelo bem do próximo. E se você contar nos dedos, nós não temos isso. Os dois, Chico e Divaldo, entende? E o Nilson junto. Aí, veja bem, é muito forte isso. Ó. Nós temos que arrumar a coragem para vencer, não os outros, a si mesmo. Se não tiver que conversar, fica quieto. Não dá conselho, não chama atenção, porque não adianta. Ninguém vai mudar, ninguém, tá? Então, vamos ver. E aí, o Emmanuel fala que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combater a si mesmo, o egoísmo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. E o que está acontecendo nesse Brasil imenso, verde e amarelo? Ainda tem fome, ainda tem fome. Ainda tem criança abandonada, Hã? E tem pessoa com a mesa farta que não divide com ninguém. Hã? Nem a sua funcionária senta na sua mesa, porque primeiro eu vou comer, depois eles vão. Não é assim, não é assim. Difícil, demora. Então, ele orienta que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combater a si mesmo, porque esse monstro, filho do orgulho, é a fonte das misérias no mundo. O egoísmo é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Por que tem o vazio existencial? Porque você pensa só em você. Por que ainda... olha, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu preciso de psicólogo. Ah, é? Mas você ajuda os outros? Você enxuga lá depois do outro? Você lembra do pai e da mãe? Honrar pai e mãe que estão ficando velhas? Pensa bem. Pensa, reflete. E por isso que entra nisso, vai para psicólogo, e o psicólogo vai ter que orientar, entendeu? Aí que tá. Quando você tem que ter a coragem de vencer a si mesmo. Eu nunca fui em psicólogo, tá bom? Só Jesus. Então, o egoísmo é a negação da caridade. Jesus vos deu o exemplo da caridade. E Pôncio Pilatos deu o exemplo do egoísmo. Por quê? Enquanto Jesus caminhava, acudia, ele vivia pomposamente e aí vai decretar praticamente a execução de Jesus. E hoje o que fazem os nossos políticos? A mesma coisa. Pensam neles, na fortuna, no dinheiro, dilapidar o cofre público. Pensa que vai levar, não conhece dessas coisas aqui. Acho que todo mundo é louco, o espírito é louco. Vamos lá. E aí o Emmanuel diz, quando levaram Jesus para Pôncio Pilatos,
ele lavou as mãos e falou, o que me importa? Ele diz aos judeus, este homem é justo, por que o quereis crucificar? Ele falou, mas ele, entretanto, deixa que conduza ao suplício pelo seu egoísmo, pelo seu poder. O poder romano, não? É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, é a invasão dessa lepra no coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão, porque até hoje são passados 2000 anos com Jesus, um século com o Espiritismo, e ainda tem criatura brigando lá por causa de doce de leite. Não tem? Então você vai vendo assim, sabe, como que é. E aí ele dá, Emmanuel fala, e a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a força e limpar o caminho que entrava a marcha, para banir o egoísmo. Extirpai, fala Emmanuel, o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje lindo, e para isso é primeiro extirpar o egoísmo do nosso coração. Está com cada um, está com cada um. E aí falta a solidariedade. Vamos terminar com a fala de Pascal, que foi um matemático, um filósofo, uma criatura do bem. Blaise Pascal, francês. Ele diz assim, se os homens se amassem de um amor comum, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso, para isso, que vós esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. Ajuda a solucionar o problema, ajuda, mas a dureza mata bons sentimentos. Não, não é comigo, não é comigo, o que eu posso fazer? Não é comigo. É assim que a gente age, infelizmente. O Cristo não se recusava nada àquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse. Não era repelido, nem a mulher adúltera, o criminoso, todos eram socorridos. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer por isso, não. Só fazia o bem pelo bem. Quando, pois, pergunta Pascoal, você vai tomar como modelo para as vossas ações? Quando? Aí você fala assim, ai, quando eu aposentar, ai, quando eu não sei o que lá, ai, quando eu trocar de carro. É assim que nós somos, você entendeu? Nós estamos curando subterfúgio para não fazer. Para não fazer. E não adianta ninguém ficar orientando. Aquela história, faço o que eu faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Entende? Aquela história. E aí, ele fala, se a caridade reinasse sobre a terra, o mal não teria mais poder, fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então, o mal desapareceria. Ficai bem compenetrado disso. Seu coração tem que trabalhar o bem. Deixar o egoísmo de lado. Tem que fazer. Começai
É assim um chamamento duro, viu? Começai por dar exemplo vós mesmos. Não fica falando mentira que vai ajudar, vai ajudar, vai ajudar, nunca começa. Não. Você está mentindo para você. É o seu comodismo. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém. Não é todo mundo que gosta da gente. Gente. E deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o bom do mal. E as reencarnações difíceis vão chegando. Estamos aí com uma infinidade de TED, TOD, sei lá o quê. Começai, olha a orientação para nós, começai por dar exemplo vós mesmos. Não é mandar os outros, não é? E nem pedir. Se eu não sentisse, vou ser bem franca, verdadeira, que eu sou uma pessoa caridosa, eu não estaria falando isso, eu não teria coragem, entende? Eu sei o que eu faço de bem para quem está debaixo da minha asa, eu sei. Então, bem, começai por dar exemplo de vós mesmos, sede caridosos para com todos, esforçai-vos por não mais notar aqueles que não te amam e deixar a Deus para decidir as coisas. O egoísmo é a negação da caridade. E nós pedimos na doutrina espírita assim, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, fora da caridade não há salvação. Está falado, está falado. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Não. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e orgulho que se dão a mão, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, o mais esperto, na luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mais respeitados. É verdade. Então, nós encerramos aqui, porque tem 2 minutos, dizendo, vamos ser caridosos, deixa o egoísmo de lado, vamos ficar felizes e vamos orar. Vamos orar. Falta 2 minutos, eles tiram a gente depois de 1 hora, viu? Vamos lá. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o amigo, o companheiro, o mestre, espírito protetor de todos da nossa família espiritual, benfeitores espirituais da humanidade, que são tantos, tantos, tantos. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Muito obrigado. É a saúde, é a família, é o lar, é o trabalho, esses ensinamentos luminíferos. Obrigado. Nesse instante, com muito amor, eu peço, Jesus, vinde até nós. Que tenhamos sabedoria de entender dessa fala, que não fique só no ouvido das pessoas, e chegue aos corações, para mudanças reais, e para todos, rogamos saúde no físico, no perispírito e no espírito. Ah, Pai, abençoai também todos os familiares da nossa família espiritual, todos, próximos, distantes, encarnados, desencarnados, abençoai. Abençoai todas as pessoas que nos cercam, problemáticas. Os problemas não cessam,
mas somos menos egoístas e vamos auxiliar. E assim, com muito amor, cada um vai pedir a Jesus a sua mudança, o seu entendimento, a sua capacidade intelectiva para entender dessas coisas. E outras coisas mais. Pedir a cura do físico, a cura do espírito. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis cair nas malhas da materialidade, não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do egoísmo tenaz, livrai-nos. Sabedoria para trabalhar a fé, a esperança, a confiança, o amor. Tudo isso, Jesus, porque o Senhor pode. O Senhor pode. Basta que a gente queira. Dessa forma, graças a Deus, deu tempo, passou 2 minutinhos já. Um beijo no seu coração, uma linda noite com Jesus. E na semana que vem, vamos para a lição a nossa 90, lição número 90. 90 sexta-feira. E domingo começamos. O trigo de Deus. Um beijo. Fica com Deus. Muito amparo. Vamos nos socorrendo uns aos outros. Paz e luz. Gratidão a Deus por tudo, tudo, tudo. E Pai, perdoai as nossas falhas. Dá um tempo, nós estamos melhorando. Meu carinho, meu beijo. E podemos dizer, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Seja muito feliz. Muito, muito. Fique com Deus.